aquelas páginas mesmo que a senhora deixou para a gente fazer em casa, sozinha? Foram várias, Igor. Você tem que olhar aí, acho que não estão feitas. Teve da 34 a 35. Aí eu acho que foi da 34 a 30, da 34 até a 95. Tem muitas feitas que eu fiz com vocês e tem outras para descer para vocês fazerem, certo? Deixa eu só iniciar aqui e depois a gente vê. Tá bom? Mas eu fiz as mais difíceis, pode ter certeza que foram as que eu fiz com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos finalizar, tá certo? O nosso livro com a página 97, Atividade Aplicando Seu Conhecimento, página 97, onde o conteúdo é volume e capacidade, do livro volume 4. Tá certo? Então, assim, a 96 ela já foi feita até a sétima questão, e agora nós vamos fazer, no caso, até a sétima, que foi em relação a. Vou dar uma olhada nesse capítulo que falava sobre probabilidade. Então, a gente fez até a sétima questão com relação à probabilidade, da primeira até a sétima, e agora da oitava em diante, que é sobre volume e capacidade, nós iremos fazer agora. Certo? Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Tem a mãozinha aqui levantada. Bem, vou começar, tá? Então, nessa oitava questão, nós iremos ter o seguinte: nós temos assim, só vou só colocar aqui para eu. Só colocar aqui para eu ver e ler com vocês, tá bom? Pronto, vamos ter assim. Eloy é responsável pela organização dos produtos de uma empresa de materiais eletrônicos e certa vez recebeu uma encomenda de disjuntores e empilhou da seguinte maneira. Então, letra A. Quantas caixas em formato cúbico foram utilizadas? Então, eu vou tirar mais para não ter nenhum aluno aqui, tá? Em sala de aula, eu vou tirar para ficar melhor o áudio para vocês. Então, tem assim, ó. Quantas caixas em formato cúbico foram utilizadas por Eloy para formar esse empilhamento? Eu teria que contar, na verdade, quantos cubos teriam aqui. Aí, nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro alinhamento, vocês podem contar que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 cubos, como eu coloquei aqui em cima, ó, 4. Na segunda linha, vocês irão perceber que eu vou ter, no caso, duas fileiras com 4 cubos. Então, duas fileiras com 4 cubos é igual a 8, tá certo? Já na terceira fileira, nós iremos ter, ó, aqui, ó, se vocês olharem de lado, nós iremos ter 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 fileiras, cada uma com 4 cubos, 4 vezes 4, 16. E na última fileira, tá certo? Vocês irão perceber que iremos ter 2, 3, 4, 5. 5 fileiras com 4 cubos. Então, 4 vezes 5, 20. Então, aí, para vocês saberem o total de cubos, vocês simplesmente iriam somar, tá certo? Esses resultados. Simplesmente vocês iriam fazer 4, tá certo? Mais. Oi? Alguém está levantando a mãozinha direto. Já falar, fala. Olha, então aí nós iríamos somar 4 mais 8, tá certo? Daria 12. 12 mais 16, que daria, no caso, 28, não é isso? 28 mais 20 daria 48. 48 caixas, tá certo? Então aí seria a resposta da letra A, ok? E na letra B, nós iremos ter o seguinte: nós iremos ter que, considerando uma caixa cúbica como unidade de medida de volume, qual é o volume desse empilhamento? Então, aí,
vamos considerar que seja como unidade de medida de volume. Então, se existem 48 caixas, então será 48 unidades de volume. Bem simples aí, tá bom? Eu posso passar. Vamos só responder quem ainda está fazendo, tá? Quem já terminou, ok. Se ninguém falar, Já eu terminei há passo. muito tempo, tia. Pode passar. Oi? Por mim, pode passar. Vou passar porque até porque não tem nem Vai tanto o que passar. fazer, né? Aí, tá bem simples. Aí na nona questão, vamos ter assim: Fabrício e Bianca. Tá dando para vocês verem ou cortou alguma coisa? Tá dando pra ver. Tá dando pra ver. Pronto, porque às vezes corta, né? Vejam, Fabrício e Bianca se casarão em breve. E para isso, precisavam deixar sua casa mais bonita. Então resolveram, tá certo? Pintá-la antes de se mudarem. Eles foram à loja e encontraram a tinta que precisavam em embalagens com 3 tamanhos diferentes. Aí temos aí a primeira embalagem, com 18 litros, custa R$ 135,91. A segunda embalagem, com 3,6 litros, custa R$ 57,76. E a última embalagem é 0,9 litros, tá certo? Que custa R$ 35,10. Aí na letra A diz assim: sabendo que eles precisam de 36 litros de tinta, quantas latas precisariam de cada tamanho para atingir essa quantidade? Então, eles precisariam de 2 latas de 18 litros, ou 10 latas de 3,6 litros, ou ainda 40 latas de 0,6, 0,9 litros. Então, como foi que chegou a esses valores? Então, eles precisavam de 36 litros de tinta. Então, se ele comprasse, no caso, as latas de tinta que tinham 18 litros, ele precisava comprar 2 latas, porque somando 18 mais 18 seria igual a 36 litros, que era a quantidade de tinta que eles precisavam. Mas se eles comprassem a embalagem de 3,6 litros, então eles precisariam de 10 latas, porque se somar 3,6 10 vezes, será igual a 36 litros, que é o objetivo que eles querem, tá bom? Mas se eles escolherem a embalagem de 0,9 litros, eles teriam que comprar 40 latas, porque se somar 0,9 40 vezes, será igual a 36 litros. Então, nesse caso, bastava vocês fazerem a divisão. No caso, 36 dividido por 18 é igual a 2, 36 dividido por 3,6, que é igual a 10, e 36 dividido por 0,9, que é igual a 40, certo? Na letra B, diz assim: por qual tamanho de lata eles devem optar para gastarem menos dinheiro? Então, é mais vantajoso ele comprar 2 latas de 18 litros. Por quê? Vejam só. Nesse caso, eles querem 36 litros. Se eles comprarem a primeira embalagem, que tem 18 litros, eles precisam comprar 2 latas. Então, se uma custa R$ 135,91, 2 latas irão custar R$ 271,82. Mas se eles resolverem comprar a lata que tem 3,6 litros, para chegar a 36 litros, nós vimos na letra A que ele precisa de 10 latas. Então, como uma custa R$ 57,76, Ô, tia, depois as daqui a gente 10... vai fazer mais o quê, hein? Depois da 97. Oi? Depois da 97, a gente vai fazer mais algo? Depois dessa página? É. Mas só se der tempo. Não, mas por hoje eu só planejei essa mesmo, tá certo? Então, Tia, já veja. terminei tudo. Oi? Já terminei tudo. Também. Pronto, deixa eu só concluir. Aí, como ele precisa de 10 latas, então 10 vezes 57,76, então, nesse caso, ele iria pagar R$ 576,60. E se ele pegar a última embalagem, ele vai precisar de 40 latas, tá certo? Porque, no caso, ele quer 36 litros. Então, 40 vezes R$ 35,10 é igual a R$ 1.404. Então, se vocês analisarem, é mais vantajoso, tá certo? Ele pegar o quê? Ele pegar 2 latas de 18 litros, porque ele pegando 2 latas de 18 litros, ele vai chegar a 36 litros e vai pagar um valor menor,
que é R$ 271,82. Vejam que se ele pegar a segunda embalagem e a última embalagem, ele vai pagar um valor muito maior, tá certo? Porque o objetivo dele é comprar aí 36 litros, tá bom? Então, sexto ano, alguma dúvida? Eu posso passar? Pode Eu não passar. tenho dúvida, mas Pode sim. pode passar. Pode passar. Posso passar, né? Passa logo. Pronto, vou passar, tá bom? Na 10ª questão agora, muito simples, viu? Calcule o volume de calcule o volume de acordo com as medidas indicadas em cada uma das imagens a seguir. Gente, nós temos que a primeira imagem é um cubo. Por que um cubo? Porque todas as suas faces são quadradas e todas as suas arestas, que são os segmentos, possuem a mesma medida. Então, para calcular o volume de um cubo, basta multiplicar suas dimensões, comprimento, largura e altura. Então, para isso, bastava vocês multiplicarem, no caso, V aí é de volume, como temos aí o cálculo ao lado, então bastava vocês multiplicarem 2,6 vezes 2,6 vezes 2,6, onde 2,6 vezes 2,6 é igual a 6,76, certo? E depois, novamente, iriam multiplicar por 2,6, sendo igual a 17,576 centímetros cúbicos. Toda vez que estamos calculando volume, a unidade de medida fica elevado ao cubo, tá bom? Então, para calcular o volume de um cubo, basta multiplicar suas três dimensões, comprimento, largura e altura. Na letra B, tá certo? Na letra B, nós iremos observar que não é um cubo, porque todas suas faces não são quadradas, e sim retangulares. Então, quando nós temos uma figura desse tipo aí, no caso é um prisma, porque nós vamos ter duas bases poligonais e todas as suas faces são planas. Então, quando o prisma, esse prisma aí, ele possui, no caso, todas as suas faces retangulares, nós dizemos que esse prisma aí é um paralelepípedo, tá certo? Paralelepípedo. E nós observamos também, tá certo? Que além das faces retangulares, todas as suas arestas aí, no caso, todas as suas arestas que eu falo, é o comprimento, a largura e a altura, possuem medidas diferentes, tá certo? Mas para calcular o seu volume, segue o mesmo raciocínio do cubo. Eu vou multiplicar comprimento, largura e altura. Comprimento vezes largura, comprimento que é 4,5, vezes a largura que é 3,1, o resultado vezes 2. E aí eu vou estar encontrando quem é o seu volume, tá certo? Então aí, 4,5 vezes 3,1 é igual a 13,95. 13,95 vezes 2 é igual a 27,9 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse paralelepípedo, tá bom? Alguma dúvida, sexto ano? Não. Não, pode passar. Pode passar. Próximo aluno. Tem algum aluno que ainda esteja fazendo? Se fizer silêncio, é porque não tem. Não, Blá, né? blá, blá, blá. Pronto, vou adiantar aqui passando, tá certo? Vamos agora para a 11ª questão. Essa página vai até a 14ª. 11ª e vamos ver a 12ª. Então, 11ª questão, vamos ter uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo, tá certo? Então, se é um paralelepípedo, todas as suas arestas, no caso, comprimento, largura e altura, terão medidas diferentes e todas as suas faces são retangulares, tá bom? Então, mede 2 metros de comprimento por 13 metros de largura e 1,5 metros de altura. Então, a figura abaixo ilustra essa caixa. Aí temos aí, ó, 2 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. Então, o volume da caixa d'água em metros cúbicos Então, por que metros cúbicos? Porque estamos trabalhando com figuras tridimensionais, tá certo? Então, vão ter 3 dimensões. Então, a unidade de medida fica elevada ao cubo toda vez que vamos encontrar o volume, tá bom? Outra coisa, essa questão é muito simples, já que nós fizermos aqui, ó, essa 10ª questão, é a mesma coisa. Então, para calcular esse volume, bastava vocês multiplicarem
2, tá certo? Vezes 3, que é igual a 6. 6 vezes 1,5, que é igual a 9,0, ou simplesmente 9, também estaria correto, tá certo? Então, 9,0 Terminei já, professora. Terminei. ok? Tudo bem. Aí agora, na 12ª questão, vamos ter assim. Determine a medida da aresta de um cubo, sabendo que o mesmo tem 512 metros cúbicos de volume, gente. Preste atenção nessa aí. Então, aí, cada aresta será igual a 8 metros, tá certo? Então, nesse caso, a questão disse quem era o volume e queria saber quem é a aresta. Ou seja, qual é o número que multiplicado 3 vezes vai ser igual a 512? Então, aí, vocês poderiam estar relembrando raiz cúbica, tá certo? Encontrar a raiz cúbica de 512, ou simplesmente vocês iriam fazer por alternativa. Vocês iriam ver, será que é 1? Aí teriam que multiplicar 1 3 vezes. 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Seria 1. Será que é 2? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Não seria 2. Será que é 3? Aí fariam 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Não seria 3. Aí fariam com 4. Teriam que ir tentando, tá certo? Fazendo com tentativas. 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, não seria 4. 5, aí fariam 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, não seria 5. Porque aí, nesse caso, teríamos que encontrar quem seria a medida dessa aresta. De forma que, quando se multiplica 3 vezes por ela mesma, que no caso é o comprimento, a largura e a altura, fosse igual a 512. Se vocês fossem fazer por 6, por exemplo, seria 6 vezes 6, que seria 36. 36 vezes 6, não vezes 16, não seria 6. 7, aí 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7, 343, não seria 7. Aí, quando vocês fossem fazer por 8, aí vocês iriam ver que iria chegar esse resultado. Porque 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 8, 512. Então, aí a medida de cada aresta desse cubo, tá certo? Seria igual a 8 metros. Lembrando que cubo é quando eu tenho uma figura tridimensional, é um prisma, em que todas as suas faces são quadradas, tá certo? Todas as suas faces, elas são quadradas, logo, todas as suas arestas, no caso, o comprimento, a largura e a altura, terão a mesma medida, tá certo? Então, aí, no caso, todas as suas arestas irão medir 8 metros, ok? Então, aí, vamos para a 13ª questão, temos aí a 13ª e a 14ª, para poder finalizarmos. Então, a 13ª, que vai ter assim, um caminhão basculante tem a carroceria com as dimensões indicadas na figura. O número de viagens necessárias para transportar 136 metros cúbicos de areia é... Então, nesse caso, gente, é para calcular só o volume dessa caçamba, tá certo? Desse caminhão. Vejam que o comprimento, tá bom? No caso, 2,50 metros. A altura 0,80 metros. E aí, no caso, tá bom? Não, na verdade, vamos dizer que o comprimento é 3,40 metros, a largura é 2,50 metros e a altura é 0,80 metros. Então, aí vamos calcular o volume dessa caçamba desse caminhão para uma viagem, para uma única viagem. Sendo que a questão quer saber quantas viagens serão necessárias para transportar 136 metros cúbicos de areia, porque a areia ela é comprada em metros cúbicos, tá certo? Então, nesse caso, vamos calcular primeiramente o volume, tá certo, da carroceria desse caminhão, e depois vamos ver quantas viagens serão necessárias para poder transportar toda essa areia, tá bom? Então, aí vocês fariam 2,50 vezes 0,80, tá certo? E o resultado iriam multiplicar por 3,40. Então, aí, vocês fariam 2, tá certo? 50 vezes 0,80, o resultado vezes 3,40, vocês iriam chegar a 6,80 metros cúbicos, tá certo? Vocês iriam chegar a 6, desculpa, deixa eu ver aqui, rapidinho, gente. 2,50 Terminei vezes... já, professora. Oi? Terminei já. Tá bom, mas deixa eu só ver aqui, ó. Vocês iriam fazer 2,50 vezes 0,80. O resultado vezes 3,40.
aí iria ser igual a 6,80 metros cúbicos. Mas, como eu falei para vocês, 6,80 metros cúbicos é apenas para uma viagem, tá bom? Então, aí a questão quer saber se fossem 136 metros cúbicos, quantas viagens seriam necessárias. Então, vocês iriam fazer 136 dividido por 6,80. Nessa divisão, gente, como é que vocês poderiam fazer? Simplesmente vocês poderiam acrescentar 2 zeros ao dividendo. Quem é um dividendo? 136. Por que 2 zeros? Porque aqui no divisor eu tenho duas casas decimais. Lembrando que casas decimais são os algarismos que vêm após a vírgula. Então, como aqui eu tenho o 8 e o 0, tenho duas casas decimais, então quer dizer que para efetuar essa divisão, vocês simplesmente poderiam ter acrescentado 2 zeros aqui no dividendo, ficando no caso 13.600, e retirariam a vírgula, tá certo? Então ficaria 13.600 dividido por 680. Então, se vocês efetuassem essa divisão, seria igual a 20 viagens, tá certo? Então seriam necessárias 20 viagens para se carregar 136 metros cúbicos de areia. Cada viagem seria carregado 6,80 metros cúbicos. Então, quando desse as 20 viagens, teria carregado toda a areia, que é 136 metros cúbicos, no qual a alternativa correta aí é a letra C. Bom, então, assim, foi isso que foi trabalhado lá na aula do dia 24, quem assistiu, tá certo? Espero que todos tenham assistido para poder estar com esse livro aí atualizado. Então, lá na aula do dia 24, eu expliquei para vocês como fazer essa transformação de unidades de volume. Então, vimos aí como se transforma, vimos que as unidades de volume são quem? É o quilômetro cúbico, é o hectômetro cúbico, é o decâmetro cúbico, é o metro cúbico, é o decímetro cúbico, é o centímetro cúbico e é o milímetro cúbico. Onde vimos que o metro cúbico é a unidade fundamental e principal. É ela que separa, no caso, os múltiplos, que são as unidades maiores do que o metro cúbico, dos submúltiplos, que são as unidades menores do que o metro cúbico. Então, vimos que os múltiplos do metro cúbico é o quilômetro cúbico, é o hectômetro cúbico e é o decâmetro cúbico. E os submúltiplos do metro cúbico é o decímetro cúbico, é o centímetro cúbico e é o milímetro cúbico. E cada unidade imediata, na transformação, cada unidade imediata inferior, aliás, é 1000 vezes maior. Logo, para eu transformar, por exemplo, de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, eu multiplico por 1000. De quilômetro cúbico para decâmetro cúbico, são duas posições para a direita, seriam duas divisões por 1000 e assim por diante. Tá bom? A gente viu isso lá na aula do dia 24. E se fôssemos transformar, por exemplo, de milímetro cúbico para centímetro cúbico, é uma posição para a esquerda, eu iria voltar. Pelo fato de eu voltar, então eu não irei multiplicar por 1000, eu irei dividir por 1000, porque cada unidade imediata superior é 1000 vezes menor, então eu teria que dividir por 1000, tá certo? De milímetro cúbico para decímetro cúbico, então são duas posições para a esquerda, logo eu iria fazer duas divisões por 1000, tá bom? Onde nós vimos também algumas relações, por exemplo, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, a relação entre volume e capacidade. Nós vimos que as unidades de capacidade são aquelas relacionadas ao litro, como quilolitro, hectolitro, tá certo? Decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. E cada unidade imediata inferior é 10 vezes maior. Logo, de quilolitro para hectolitro, tá certo? Então, basta multiplicar a unidade por 10. De quilolitro para, no caso, decalitro, são duas posições para a direita, seriam duas multiplicações por 10. Tá certo? Então, assim, a regra basicamente é a mesma da que a gente trabalha com a unidade de comprimento, com a unidade de massa, tá certo? Onde a unidade fundamental e principal da unidade de capacidade é o litro. E tudo que vem antes do litro são os múltiplos, que são as unidades maiores do que o litro, e o que vem depois do litro são as unidades menores do que o litro, são os submúltiplos. Logo, os múltiplos do litro são quem? Quilolitro, hectolitro, decalitro. E os submúltiplos, que são as unidades menores do que o litro, é o decilitro, centilitro e o mililitro. Tá certo? Então, isso é muito importante. E é importante também a relação que se estabelece entre a unidade de volume e a unidade de capacidade. Tá certo? Porque se eu tenho um recipiente em que o volume daquele recipiente é 1 decímetro cúbico,
Dentro daquele recipiente de 1 decímetro cúbico, cabe 1 litro. Ou seja, 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro, tá certo? E 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro. Logo, por exemplo, se eu tenho 5 decímetro cúbico, eu tenho 5 litros. Se eu tenho 5 centímetros cúbicos, eu tenho 5 mililitros. Tá bom? Então, é bom vocês saberem dessas relações, até porque algumas questões, como essa 14ª, faz essa relação. Tá bom? Então, é muito importante vocês terem em mente essas relações para poderem resolverem algumas questões. Inclusive, algumas questões que eu fiz com vocês lá na aula do dia 24, tá certo? Algumas questões pediam essa relação, tá bom? A relação de volume, da unidade de volume com a unidade de capacidade, certo? Então, isso aí também é um assunto que vocês também já estudaram em séries anteriores. Nós estamos apenas revendo o que vocês já estudaram, tá bom? Então, na 14ª questão, tem assim: uma caixa d'água, ela mede 40 centímetros por 40 centímetros de lado e tem 60 centímetros de altura. Vejam que essa caixa d'água, ela não tem o formato de um cubo, tá certo? Vocês poderiam dizer, mas professora, tem duas dimensões, que a gente pode chamar também de dimensões, que possuem a mesma medida, porque não seria um cubo. Para ser um cubo, tem que ser as três dimensões com a mesma medida. Vejam que nesse caso a altura é 60 centímetros, modificou, tá bom? Então, não posso representar, no caso, essa caixa d'água como sendo um cubo. Eu vou representar como sendo um paralelepípedo, certo? Então, quantas garrafas de 600 mililitros, ml é mililitros, podem ser enchidas com a água desta caixa? Então, primeiramente, temos que encontrar qual é o volume dessa caixa d'água. E para encontrar qual é o volume dessa caixa d'água, nós iremos multiplicar as suas dimensões: comprimento vezes largura vezes altura. Vejam que o comprimento é 40 centímetros e a largura também é 40 centímetros. E a altura será 60 centímetros. Então, nesse caso, vocês fariam 40 vezes 40, primeiramente, que seria igual a 1.600. 1.600 vezes 60, que seria igual a 96 mil, tá certo? Centímetros cúbicos. Esse aí, 96 mil centímetros cúbicos, é justamente, tá certo? O volume dessa caixa d'água. É a capacidade dessa caixa d'água. Mas eu falei para vocês que quando eu tenho 1 centímetro cúbico, é equivalente a 1 mililitro, é equivalente a 1 ml. Se eu tenho 2 decímetros cúbicos, se eu tenho 2 centímetros cúbicos, eu tenho 2 mililitros. Se eu tenho 5.000 centímetros cúbicos, eu tenho 5.000 mililitros. Se eu tenho 96 mil centímetros cúbicos, como foi colocado aí, eu vou ter 96 mil mililitros, tá certo? Então, dentro dessa caixa d'água, cabe 96 mil, tá certo? Mililitros de água, tá certo? Então, quantas garrafas de 600 mililitros podem ser enchidas com a água dessa caixa? Então, imagine que essa caixa d'água está cheia, ela tem 96 mil mililitros de água e eu tenho garrafas de 600 mililitros, 600 ml, como também eu posso abreviar. Então, quantas garrafas de 600 ml eu posso ter, tá certo? E para eu saber o total de garrafas que serão enchidas com essa quantidade de água que possui a caixa d'água. Então, para vocês saberem, vocês teriam que efetuar uma divisão. A capacidade da caixa d'água, que é 96 mil, dividido pela capacidade da garrafa, que é de 600. Então, vocês fariam 96 mil dividido por 600. Para facilitar a conta aí, vocês poderiam cortar 2 zeros do dividendo. Quem é o dividendo? 96 mil. Com 2 zeros do divisor, que é 600. O divisor que é 600. Então, se vocês cortassem 2 zeros, por que só 2? Porque aí eu só tenho 2 zeros no divisor. Então, eu só posso cortar, tá certo? Eu posso cortar 2 zeros no dividendo. Então, cortando aí, ó, ficaria no caso 960 dividido por 6, que seria igual a 160 garrafas. Tá bom? Então, sexto ano, alguma dúvida? Alguma dúvida, sexto ano? Não, Não, tia.
Eu posso Não. fechar o slide e finalizar a aula? Sim. Posso, né? Pronto. Vou finalizar aqui, tá certo? A gravação.